Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Eu quero ler do versículo de número 4 até o verso de número 13. Carta aos Hebreus, 12º capítulo, a partir do versículo 4. Eu quero falar um pouco sobre disciplina, o tratar de Deus nas nossas vidas, porque Deus está sempre nos moldando, está sempre nos corrigindo, nos trazendo de volta para o seu caminho, para a rota que Ele tem para nós. E para esta reflexão, eu quero ler a partir do versículo 4 de Hebreus capítulo 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Até aí. Quero abordar o tema disciplina, para que nós possamos refletir nessa noite. Todos nós, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos submetidos a um processo de disciplina, a um processo de correção, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e por isso nós somos dia após dia trabalhados pelo Senhor. Há um versículo no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Esse texto mostra que você e eu somos submetidos a um processo de correção da parte do Senhor. Isso não acontece uma vez ou outra. O processo de disciplina do Senhor, ele é constante sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que somos corrigidos, somos por Deus amados. E é isto que o escritor da carta aos Hebreus deixa muito claro, que o processo de disciplina é um processo cercado pelo amor e cuidado de Deus para conosco. É como a figura paterna ou materna que exerce disciplina sobre o filho, sobre a filha. O processo de disciplina sobre o filho ou a filha, ele é constante. Ao mesmo tempo que se incentiva, ao mesmo tempo que se elogia, imediatamente já vem um processo corretivo. É assim a educação. Você não consegue levantar um dia e dizer hoje vai ser só elogio, porque você sabe que num processo de amadurecimento é preciso a disciplina. Mas também não dá para chegar e dizer hoje é só disciplina, porque também no processo de crescimento e amadurecimento há ações que são boas, benéficas e precisam ser reforçadas. Quando Deus cuida de você e cuida de mim, o processo dele é contínuo, portanto nós estamos sempre num processo de disciplina. Até porque, como diz o texto, o pecado é o nosso inimigo. No versículo 4,
o escritor vai dizer: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que o texto nos mostra é que estamos constantemente numa batalha contra o pecado. Constantemente. E por isso precisamos ser corrigidos. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Isto significa que todos nós pecamos. Em muitos momentos, a manifestação do pecado pode ter uma identificação diferente, mas é pecado. O pecado pode ser o roubo, o pecado pode ser o adultério, o pecado pode ser a maledicência, o pecado pode ser, e a lista é grande, a lista é enorme. O fato é que, independente de qual seja a manifestação externa do pecado, o problema está na natureza pecaminosa contra a qual nós lutamos constantemente. Por isso que nós precisamos, nesta luta, buscar forças em Deus. Quando o escritor diz: ainda não tendes resistido até o sangue, ele está se referindo às vezes aos momentos em que não travamos uma batalha contra o pecado que tenta nos dominar. Independente de qual seja a manifestação externa, ou a atitude, ou até mesmo a omissão, que também é uma expressão do pecado, o fato é que, no texto bíblico, o que nos apresenta é que a nossa luta é constante, e essa luta produz dor, produz sofrimento. Portanto, é necessário resistir. E só é possível vencer através da graça de Deus, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E nesse processo Deus está cuidando de nós. Os momentos difíceis pelos quais passamos não é punição divina, é educação, é disciplina. As privações que podemos ter, as batalhas que podemos enfrentar, não é castigo de Deus, mas é um processo em que Deus está moldando as nossas vidas. Deus está trabalhando com o nosso coração. Porque senão nós cairemos no equívoco de achar que tudo de ruim que nos acontece é a mão de Deus pesando sobre nós, por algum erro que cometemos, enquanto, quando coisas boas nos sobrevêm, é como se merecêssemos as coisas boas por uma atitude positiva que tenhamos feito. E o fato é que nós, todos nós sem exceções, nós temos boas ações e temos más ações. Nós somos bons, mas também somos maus. Nós acertamos, mas também erramos. Nós vencemos o pecado, mas muitas vezes perdemos e nos rendemos à força e à sedução do pecado. E nesse processo, Deus vai moldando o nosso coração, nos disciplinando e nos fortalecendo dia após dia. Eu tive um privilégio no ano de 2011. Para quem não sabe, uma notícia muito importante: eu sou santista. Melhor clube brasileiro. Não agora, mas no histórico. Você não pode levar para um momento só. E no ano de 2011, eu consegui assistir a final da Libertadores da América no Pacaembu, Santos e Peñarol. Um jogão. Consegui o ingresso, e vocês sabem que é difícil conseguir um ingresso para a final da Libertadores, ainda mais um time com tantos torcedores espalhados pelo mundo todo. E ao conseguir o ingresso, eu fiquei muito feliz. Uma pessoa, um líder da igreja, chegou e falou assim: olha, Deus ama muito você. Deus ama muito você, porque para você conseguir um ingresso para ir numa final dessa, é para poucos. Eu ouvi aquilo, falei: olha, Deus deve me amar muito mesmo. Consegui. Aí chegou 2023, meu Santos caiu para a Série B. Aí eu falei assim: será que Deus não me ama mais? Porque tem castigo pior do que você cair para a Série B. Tem, cair para a Série C, né? Que está correndo risco ainda. Quando nós olhamos para a vida, a gente às vezes quer pegar o que acontece conosco e classificar como um privilégio ou um castigo. A gente sempre quer classificar as coisas como se merecêssemos. A gente sempre tenta ver o que aconteceu, os problemas pelos quais passamos, as notícias ruins que recebemos, as dificuldades que enfrentamos, e queremos classificar isso como a mão de Deus pesando ou a mão de Deus nos abençoando.
E a verdade é que em todo o processo da nossa vida, o que Deus está fazendo conosco é nos corrigindo, nos orientando, nos disciplinando, nos amando como um pai ama um filho. Nós precisamos parar de categorizar essas coisas como se fosse um ato do pesar da mão de Deus, porque coisas boas e ruins acontecem com todos nós. E nesse processo de coisas boas e ruins que acontecem com todos nós, o que Deus está fazendo no processo de disciplina, no processo de correção, que na linguagem bíblica aqui é paideia, que significa um treinamento infantil, é Deus pegando-nos pelas mãos e nos mostrando o caminho e nos moldando a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o seu Filho. É isso que Deus está fazendo conosco. Durante a nossa jornada, os obstáculos que enfrentamos e as bênçãos que recebemos faz parte do trabalhar e do agir de Deus em nos moldar à imagem de Jesus. Portanto, quando nós passamos pelas lutas, ou quando enfrentamos dificuldades, quando somos tentados pela nossa própria cobiça, quando enfrentamos situações de dificuldade, nós não podemos pensar que é Deus pesando sua mão. Não, são coisas da vida as quais Deus permite para moldar filhos e filhas à imagem do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nisto, as lutas vão vindo, as dificuldades vão se apresentando, os problemas vão surgindo, faz parte da vida. Você ter um bom trabalho é muito bom, mas o desemprego pode chegar a qualquer um de nós. Você está vivendo bem nos seus relacionamentos familiares, é uma alegria, mas todos nós estamos sujeitos às dificuldades, aos intempéries dos relacionamentos familiares, às crises. Você estar bem financeiramente é muito bom, mas enfrentar crises financeiras também faz parte da vida. Você estar bem e de repente algo acontece que desestrutura tudo, faz parte da vida. Não é porque Deus te ama menos que os problemas vêm, mas em meio aos problemas, em meio aos desencontros, em meio às dificuldades, Deus está nos disciplinando, nos corrigindo, nos moldando, porque o processo dele é contínuo. Não é só diante de um problema específico que Deus está te disciplinando. Porque como filhos falhos que somos, nós não somos submetidos a disciplinas em alguns momentos da nossa jornada. Nós somos tratados, trabalhados por Deus diariamente. Porque nós falhamos. Porque nós erramos. E é um sinal da filiação a correção divina. O versículo de número 9, ele reforça, dizendo, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? O escritor da carta aos Hebreus usa o exemplo da figura paterna e materna, dos nossos relacionamentos humanos. Ele diz assim, olha, os nossos pais nos corrigiam, eles nos corrigem. Quando você faz algo que não devia, quando você fala algo no momento inapropriado, quando você exagera na linguagem, quando você faz uma maldade para um colega, quando você mente para sua mãe, quando você faz qualquer uma dessas ações, os nossos pais, humanos como são, nos corrigem. E nós, no nosso período de desenvolvimento, crescimento, nós o respeitamos. Porque respeitamos a figura paterna. Se nós respeitamos a figura de homens e mulheres que são tão limitados quanto nós, porque nós precisamos confessar que como pais falhamos, erramos, temos os nossos limites, como não obedeceríamos e não nos submeteríamos à correção, à disciplina, a esse processo de treinamento da parte do Senhor sobre nós, que Ele realiza diariamente, constantemente, nessa batalha que temos contra o pecado? Como não obedeceríamos? Deus está moldando, Deus está trabalhando, Deus está nos corrigindo, Deus está nos mostrando qual o caminho que devemos seguir, quais são as características que precisam ser trabalhadas no nosso próprio coração. Diante das dificuldades, Deus molda o nosso coração e o nosso caráter. Se você é impaciente, Deus vai te corrigir e tratar a sua impaciência. Se você é irritado, nervosinho, nervosinha, Deus vai tratar do seu nervosismo. Se você é profundamente magoado, magoada, não consegue perdoar, Deus vai tratar do seu coração amargurado.
Se você não é leal, se você falta com a lealdade com as pessoas, Deus vai tratar da sua deslealdade. Deus vai tratando de nós, corrigindo a cada um de nós durante a nossa caminhada. É o processo divino. E louvado seja o Senhor, porque o Pai corrige o Filho a quem ama. O escritor vai dizer que se nós não fôssemos corrigidos, se nós não fôssemos disciplinados, nós não seríamos filhos de Deus. O Filho é por Ele corrigido, o Filho é por Ele tratado. E esse tratamento de Deus na nossa correção, na correção das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados, é contínuo. Porque nós pecamos, porque nós falhamos. Mas o resultado da disciplina é maravilhoso. Porque no versículo 11, aqui do capítulo 12, o texto bíblico vai nos dizer que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É nos apresentado algo que nós bem sabemos. A disciplina, num primeiro momento, ela não parece ser motivo de alegria. Você já disciplinou um filho e ele falou imediatamente para você: pai, obrigado, viu? Você já colocou um filho de castigo, você não vai fazer mais isso hoje. Ele, então tá bom, obrigado. Que não seja com ironia, é óbvio. Num primeiro momento, ninguém se alegra. Mas depois os anos vão se passando, os meses vão se passando, e a maturidade vai chegando, e algumas coisas a gente vai olhando e falando: acho que o pai tinha razão. Às vezes exagerou um pouco em algumas coisas, mas tinha razão. A gente vai crescendo nesse processo. Então, no primeiro momento, de fato, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Às vezes até de indignação por parte daquele que é disciplinado. Mas depois, produz fruto pacífico, ou seja, traz paz interior. Fruto pacífico é uma paz interna. É uma paz que se manifesta na vida daquele que foi corrigido e não permaneceu andando pelo mesmo caminho equivocado. É a satisfação e o prazer daquele que teve a sua vida corrigida e, por ter a sua vida corrigida e mudada, transformada, vive bem, produz fruto pacífico. É a paz interior. Quando Deus trata de nós durante a nossa jornada, à medida que somos corrigidos, disciplinados, nós vamos vivendo com paz, nós vamos vivendo em paz, nós vivemos em paz com Deus, com as pessoas e conosco mesmo, mas porque Deus vai moldando a gente. O texto vai dizer que produz fruto de justiça. O fruto de justiça se refere a essa restauração que Deus proporciona no coração, em nosso relacionamento com Ele, trazendo uma reconciliação profunda com Deus, uma vivência na presença de Deus, uma comunhão real com Deus. O ato disciplinar de Deus nos faz ficar mais próximos dEle, nos faz buscar mais a comunhão com Ele. Por isso o pai que corrige o filho demonstra amor, porque nós nos aproximamos de Deus. Nós não vemos situações difíceis, dolorosas, como castigo de Deus. Nós vemos situações difíceis e dolorosas como momentos em que Deus, pela sua graça, molda o nosso caráter e o nosso coração. Qual que é a diferença do termo bíblico provação e tentação? Qual que é a diferença entre ser provado e ser tentado? Quando nós encontramos nos textos bíblicos esses dois termos, eles se referem ao propósito pelo qual nós estamos enfrentando uma situação difícil. Ele trata de coisas internas, no seguinte sentido: a luta pela qual passamos, o problema que enfrentamos, olhando na perspectiva do inimigo da nossa alma, torna-se uma tentação, tem o objetivo de nos fazer desviar da vontade de Deus e satisfazer o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Por isso é tentação. Quando nós olhamos na perspectiva divina, na situação difícil pela qual passamos, é uma prova, porque Deus permite aquela prova para que a nossa comunhão com Ele se estreite, para que o nosso relacionamento com Ele se aprofunde, para que nós possamos perseverar e continuar junto a Ele. O que muda não é o problema em si, mas é o propósito do problema que estamos vivendo.
Portanto, diante das circunstâncias que nós vivenciamos dia após dia, não é porque Deus nos ama mais ou nos ama menos que nós vamos ter mais problemas ou menos problemas. O fato é que, seja no problema ou fora do problema, Deus está por meio de sua graça cuidando da gente, nos disciplinando, nos corrigindo, nos amando, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando consolo para que nós possamos prosseguir. É um Deus que disciplina e nos traz reconciliação consigo. A disciplina, o versículo 5 vai dizer que ela não pode ser desprezada. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Não despreze os momentos difíceis da sua vida. Saiba que nos momentos difíceis Deus está tratando de você. Saiba que Deus está cuidando de você, Ele está moldando você. E Ele, pela sua graça, nos auxilia na reconstrução de todas as coisas. Encerro com o versículo 12 e 13, em que ele vai dizer assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas. Deus, no meio desse processo todo de disciplina, Ele fortalece as nossas mãos para a obra, fortalece as nossas mãos para a jornada, restabelece as mãos que estão fracas, frágeis, e os joelhos trôpegos, os joelhos que já não estão mais suportando o peso, que estão tremendo diante da circunstância. Deus fortalece as mãos e fortalece os joelhos trôpegos, e faz caminho reto para os pés. Ele nivela o caminho para que nós possamos pisar de maneira segura, para que não se extravie o que é manco. Nesse aspecto Ele está dizendo para que você, diante do momento de dor e de luta, consiga permanecer firme. O Senhor é aquele que te ajuda. Ele te dá o crescimento espiritual, a força necessária e cura a sua vida, restaura o seu coração, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, para que haja cura, para que haja restauração. Saiba que não há amadurecimento, não há crescimento, não há desenvolvimento, se não houver disciplina. Não há correção sem o processo disciplinar. Como bem sabemos, não há vitória se não houver lutas. Portanto, nesse processo todo, Deus está presente. Há uma frase que muitos dizem ser de Tozer, um escritor, pastor e teólogo, que ele diz assim: Deus não usa um homem poderosamente antes de feri-lo profundamente. Vou repetir a frase. Deus não usa um homem, Deus não usa uma mulher poderosamente antes de feri-lo, antes de feri-la profundamente. Essa frase, ela tem a ideia de dizer o seguinte, que são nos momentos mais dolorosos pelos quais nós passamos, que Deus molda o nosso coração e o nosso caráter e nos torna mais fortes. São nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos, nos momentos mais profundos de disciplina, que Deus está nos fortalecendo para que possamos prosseguir segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, para cumprirmos o seu propósito. Em todos esses momentos, Deus está cuidando da gente. Por isso, se você estiver enfrentando momentos de luta, de dor, se você estiver vendo que as mãos de Deus estão sobre sua vida e trazendo a disciplina, porque isso vai estar presente no seu cotidiano, louve a Deus, agradeça a Ele e peça para que Ele mostre a você o que precisa ser moldado e modificado na sua vida e ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Amém? Queria convidar